O que é a fé? A fé de Jesus Cristo. Crer na palavra viva. Parte 3. Graça e paz vos seja multiplicada, irmãos e irmãs. Hoje continuamos nossa jornada poderosa sobre a fé de Jesus, parte da nossa série. Nesta terceira parte, vamos entender uma verdade profunda, transformadora e prática. A fé de Jesus é crer e confiar plenamente em todas as palavras de Deus, em seus ensinos, mandamentos e promessas. Isso mesmo, crer na palavra de Deus é crer no próprio Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra viva, o Verbo que se fez carne. Quando confiamos na palavra, estamos confiando no Filho de Deus. E isso muda tudo. Se você quer ter uma fé inabalável, uma fé vitoriosa, uma fé que move montanhas, este vídeo é para você. 1. O fundamento da fé verdadeira. Hebreus 11, verso 1. O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, verso 1. A fé verdadeira não é um sentimento religioso ou um otimismo vago. A fé é um alicerce sólido, uma certeza sobre algo que ainda não se vê, mas que Deus prometeu. João 1, verso 1, 14. A palavra é o próprio Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. João 1, verso 1, 14. A palavra de Deus não é apenas um conjunto de letras, é uma pessoa, Jesus Cristo. A fé de Jesus é uma confiança absoluta em quem Deus é, no que Deus falou e no que Ele prometeu realizar. 2. A fé de Jesus. Confiança total no Pai. João 12, versos 49 e 50, Jesus só falava o que ouvia do Pai. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, Ele me deu ordem quanto ao que dizer e ao que falar. Por isso, falo exatamente como o Pai me disse. A fé de Jesus se revela na obediência perfeita à palavra do Pai. Ele não fazia nada por impulso ou vontade própria, mas confiava inteiramente na direção do Espírito e na instrução das Escrituras. Exemplo: Jesus no deserto. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Mateus 4, ele respondeu 3 vezes: Está escrito. Jesus venceu não por força emocional, mas por confiar na autoridade da palavra. Ele não duvidou da fidelidade de Deus, mesmo com fome, sede e cansaço. Essa é a fé de Jesus. Crer no que está escrito e obedecer, mesmo quando tudo diz o contrário. 3. Crer no que Deus falou é crer no próprio Deus. Números 23, verso 19. Deus não mente. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Crer na promessa de Deus é crer na integridade do seu caráter. Se Deus falou, está falado. A fé de Jesus reconhece que a palavra de Deus é infalível, eterna, viva e eficaz. João 17, verso 17. A tua palavra é a verdade. Jesus declarou: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Ele não disse apenas que a Bíblia contém a verdade. Ele disse que a palavra é a verdade. Então, quando Jesus crê no Pai, ele está dizendo: Pai, eu confio na tua voz. Eu confio nos teus decretos. Eu confio no teu plano. Mesmo que doa, mesmo que envolva a cruz,
eu creio em ti. 4. A palavra como espada da fé. Efésios 6, verso 17. A espada do Espírito. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A fé de Jesus nos mostra que a palavra é arma de guerra espiritual. Ela não apenas defende, ela avança, conquista, derruba fortalezas. Jesus usou a palavra no deserto. Os apóstolos pregaram a palavra com ousadia. A igreja primitiva orava conforme a palavra. A fé de Jesus nos ensina que não há batalha que se vença sem confiar e declarar as promessas do Senhor. 5. A fé de Jesus edifica sobre a rocha. Mateus 7, verso 24. Ouvir e praticar a palavra. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A fé de Jesus não é só ouvir, é obedecer. É colocar em prática cada ensino, cada mandamento, cada promessa. É construir a vida sobre a palavra que não muda, mesmo quando os ventos e tempestades vêm. 6. A fé que agrada a Deus. Hebreus 11, 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé que confia totalmente na sua palavra. A fé de Jesus é o modelo perfeito de obediência e confiança. É por isso que Apocalipse 14, verso 12 diz: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não é a fé em Jesus apenas. É a fé que Jesus tinha, aquela que não duvida, não questiona, não recua, mas crê, confessa, age e espera. 7. Como desenvolver a fé de Jesus? 1. Leia a palavra com reverência. Não leia como se fosse um jornal. Leia como quem ouve o próprio Deus falando com você. 2. Medite e declare a palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Josué 1, verso 8. Quando você declara, sua fé se fortalece. 3. Obedeça mesmo sem entender tudo. A fé de Jesus obedece antes de ver. Exemplo. Ele mandou encher de água os potes no casamento e a água se transformou em vinho. A fé age com base na voz de Deus, mesmo sem lógica humana. 4. Ore segundo a palavra. Use as promessas de Deus como base da sua intercessão. Ore como Jesus. Pai, eu sei que tu sempre me ouves. João 11, verso 42. Conclusão. A palavra é Jesus, e a fé de Jesus é nossa herança. Amados, cremos porque ouvimos, e ouvimos a palavra de Deus. Jesus não apenas teve fé, ele é a fonte da fé. Sua vida foi uma expressão perfeita de confiança total no Pai. O Verbo se fez carne. João 1, verso 14. Crer na palavra é crer em Jesus. Obedecer a palavra é seguir Jesus. Declarar a palavra é agir como Jesus. Hoje, o Espírito Santo nos convida a viver a mesma fé, a fé de Jesus. Você quer viver essa fé? Então abrace a palavra, confie nela, declare-a, ande nela e jamais retroceda. Vamos fazer a oração final. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela revelação da tua palavra. Tu és fiel, tu não mentes, tu não falhas. Nós escolhemos hoje crer como Jesus creu, obedecer como ele obedeceu. Enche-nos com o espírito da fé, com ousadia, com confiança. Que a tua palavra seja nossa base, nossa direção, nossa espada. E que o mundo veja em nós a fé do teu Filho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gostou desse vídeo?
Então deixa o seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este para você. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, sempre com mensagens de fé, superação e inspiração. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Vamos juntos espalhar luz, esperança e o poder transformador do nome de Jesus Cristo.